boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos a honra, né, de receber o pastor Adriano Candeia de Fogo, né, para fazer aqui a entrevista com ele, né, algumas perguntas. Vamos receber o pastor, né. Passeio, minha galera, tudo bem? Pastor Adriano Pentecostal, Canela de Fogo, pastor presidente, fundador da Igreja Pentecostal, Coluna de Fogo, Atos 2, presidente também do Congresso Unção Sem Limite 2024, 25, se Deus permitir, né? Estamos fazendo a obra, né? Diaconisa Socorro. Né? Pois é, né? Para quem não sabe, mesmo me chamo de Diaconisa Socorro, né? E aí, Canela de Fogo, como é que você tomou essa iniciativa de ser pastor e, além de pastor, ser um fundador do ministério? Em primeiro lugar, desde já, é muito difícil estar conversando diretamente com minha esposa, né? É a primeira entrevista dela comigo, já fui entrevistado algumas vezes, né? Mas não um podcast, né, da própria igreja, né? E ela acompanha a minha caminhada, sabe como é que é as coisas. Estamos cara a cara e diante de vocês também que estão nos vendo, vão nos ver depois também, a gravação. E chamada é para poucos. Então você que acorda comigo e dorme comigo, caminha comigo, sabe que as pedradas são grandes, a gente sofre por tribulações, por luta, por dificuldades, e eu creio que você também que leva um ministério verdadeiro com Deus, que está nos assistindo agora, sabe que não é fácil essas batalhas, essas lutas. Às vezes tem problemas familiares, né? Amigos e pessoas que não entendem, né, o que é realmente o Evangelho de Deus. Vamos deixar de enrolado, né, e vamos responder a pergunta. O que foi que você... Eu não estou enrolando, estou explicando. Tomou iniciativa de ter o seu próprio ministério? O ministério é meu. O ministério é do Senhor, de Jesus. Verdade, o ministério é de Jesus, mas você está à frente desse trabalho. Eu sou o co-pastor. Devendo explicando para você, minha esposa, e explicando para outros alunos também, tá? Que me acompanham aí, aprendendo a ser pastor, né? Então, explicando para vocês, eu sou o co-pastor. Então, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é preparar as ovelhas para o verdadeiro pastor, para entregar aquele dia para o verdadeiro pastor. Se eu não tiver um rebanho de ovelhas para entregar para ele, é sinal que o meu chamado não foi verdadeiro com Deus. Como é que alguém pode definir o que é um chamado verdadeiro e um chamado que não é verdadeiro? Até agora eu tenho poucas ovelhas. Isso não quer dizer que eu não sou um pastor. Quer dizer apenas que eu sou um pequeno pastor com um pequeno rebanho. Mas o rebanho pode crescer. Como é que eu posso explicar isso biblicamente? Jacó estava com um rebanho gigantesco. Era gigante o rebanho de Jacó. Mas foi lá o seu Labão. Seu Labão olhou. Labão, né? Isso, seu sogro Labão. Sogro de Jacó, né? Exatamente. Chegou lá e disse, não, ele vai sair daqui, chegou aqui sem nada e vai sair daqui com tudo. Espera aí. Ele chegou pequeno, sem nada, nadinha de nada. E prosperou. Ali no meio de Labão. Labão disse que Jacó chegou lá sem nada e sem nada ia sair de lá? Jacó chegou sem nada e sem nada ia sair de lá. Essa era a própria... Isso era realmente que deveria acontecer, mas não. Isso era a ideia de Labão? Não, a ideia de Labão era, até porque Labão era idólatra. Labão não seguia o mesmo Deus que realmente Jacó servia. Nem Jacó também servia. Jacó, biblicamente, ele não vai passar no teste, né? A gente sabe disso aí, é claro. Então o tal que foi substituído para poder substituir Jacó por José. Entendeu? Deus não falava mais com Jacó. Até porque Deus mandou ele para uma terra chamada Luz. E ele saiu de lá e foi para a terra de Labão. Para viver com Labão. Até porque não tem como você gerar algo numa terra que não tem nada. Entendeu? A terra só tinha pedra. Mas o Jacó olhou e só tem isso aqui. Mas não é só isso aqui. Quem é espiritual, presta atenção, você que está me ouvindo.
quem é espiritual, você não presta atenção naquilo que está diante dos seus olhos. É naquilo que você vai conduzir daqui para frente. Eu estou vendo aqui, você hoje, eu me conheci lá atrás, você não tinha algumas ruguinhas, você não tinha outras coisas, entendeu? Você se vestia até um pouco diferente, não tão elegante como está aqui. Então, Deus... O tempo vai passando, o tempo vai... algumas coisas, né? O tempo vai passando e Deus vai nos moldando. Deus vai nos moldando. Em vez de ficar feios, ficamos bonitos para Cristo e feios para o mundo. O mundo nos enxerga como pessoas horríveis. Podemos estar vestidos as melhores roupas, mas o mundo nos enxerga como pessoas horríveis. Esse é o Labão que enxerga o Jacó. Ele começa a enxergar o Jacó como um Jacó que tem um chamado. Eu ainda estou falando de pastoreado, viu? De chamado. Jacó não tinha chamado para ser um pastor, mas quando ele chega na casa de Labão, ele vê que ele pode sim, ele pode cuidar do rebanho de Labão melhor do que os filhos de Labão. E ele começa a cuidar do rebanho, o rebanho prospera, irmão Socorro, o rebanho cresce, e Labão começa a dizer, eu já aprendi como Jacó trabalha. Não era como Jacó trabalhava, é como Deus abençoava Jacó. Tudo que Jacó tocava, prosperava. Jacó, ele cruzava uma ovelha listrada com uma ovelha listrada e saía uma ovelha branca. E a lã da ovelha branca é 40 vezes mais cara do que a lã da ovelha listrada. Entendeu? A qualidade até da carne também é mais macia também. Então, se a gente for pegar a história, a gente vai entender que é assim, entendeu? E aí a gente pega um Jacó que já tem tudo. Agora ele está... Essa foi a estratégia de Jacó. Exatamente. Né? Deus orientou, deu a sabedoria. Maior do que o sogro dele. Exatamente. Deus deu a sabedoria, deu o entendimento. E agora o Labão é muito inteligente. Ele não é uma pessoa burra. Labão é movido por Satanás ali, mas ele é uma pessoa inteligente. Entendeu? Mas quando Deus está no negócio... Quando Deus está no negócio, ele te tira de um lugar que ele é próspero. Pode ser que o lugar seja próximo, mas não é seu lugar. Deus deu um lugar para Jacó, chamado Luz. Deu. Betel, casa de Deus. Deu para ele. Mas agora vamos deixar o pastoreado de lado. E dá para eu falar a mesma coisa. Certo. E assim, você se considera só pastor, pregador, cantor? O que você se considera? Pastor, além de pastor, cantor, pregador, o que é? Eu me considero servo. Servo, né? Porque não adianta eu ser um pastor, pregador e cantor se eu não for um servo. Mas você foi artista da instrução? Agora, uma coisa você tem que perguntar, você se considera ter um chamado? É outra história. Porque o chamado você não cria. O chamado você tem. Então você vai passar pela... Você considera cantor? Eu me considero alguém que canta para Deus. Me preparei para cantar para o Senhor. Entendeu? Há tempos que eu não consigo cantar. Porque há tempo de aflição que ninguém consegue cantar. Não sai a voz, não sai a fala, não sai nada. Você está na caverna. E o Elias na caverna, entendeu? Mas sem fugir de Jezabel, tá bom? A minha Ana tá aqui, tá? A Ana sem o sofrimento, viu, gente? Entendeu? Então... A Ana é a peninha, como é? Não tem penina na história, tá? Tem não. Que a promessa se cumpriu, entendeu? Então não tem a penina na história. Então eu me considero sim um líder, me considero uma pessoa com responsabilidades para cumprir, cuidar de pessoas, mas as pessoas olham para mim e podem dizer, eu não me considero um pastor, entendeu? Elas podem dizer isso. Eu não me considero um líder. Pode dizer isso. Eu não me considero um cantor. Pode dizer isso também. É o direito. É o direito de resposta da pessoa. Entendeu? Ela não precisa aceitar. Agora só tem uma coisa. Quando você... Tem pessoas que já disseram, eu não gosto de você. Mas quando eu começo a cantar algum louvor, a pessoa está chorando lá no canto. Porque não é eu. É aquilo que está em mim que toca a pessoa lá. É o Espírito Santo de Deus. Aí eu concordo, é verdade. É o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que dizem, eu não gosto da sua mensagem, não gosto da tua pregação. Mas no culto ela não vai embora. Ela diz,
Ai, que demora, que demora.